Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Libras. Nessa aula eu vou começar apresentando para vocês o que é o alfabeto manual. Algumas bibliografias também mencionam como datilologia. Mas o que é o alfabeto manual? Então, é a representação das letras do alfabeto por meio das mãos. Como se dá essa representação? Como surgiu o alfabeto manual? Bem, eu já vou esclarecer para vocês que o alfabeto manual não é a língua brasileira de sinais. Ele é um recurso utilizado nessa língua para se definir nomes próprios, marcas, algum conceito que não se tenha sinal. Então, quando há um nome próprio, você faz o nome por meio do alfabeto manual, nome de rua. Mas, por exemplo, se você encontrou um surdo na rua e esqueceu de determinado sinal, ele pode ser utilizado como um recurso para a primeira comunicação com o surdo também. Encontrou um surdo, sabe as primeiras aproximações, os primeiros sinais, mas não sabe um determinado sinal, esqueceu. Aí como você vai fazer? Vai escrever para o surdo que tu está querendo dizer naquele momento e o surdo geralmente vai te mostrar o sinal. Por exemplo, um sinal bem simples, um sinal de banana, por exemplo. Esqueci qual é o sinal de banana. Então, vocês vão estar escrevendo. Essa é a palavra banana por meio do alfabeto manual. O sinal é esse. Então, nesse momento que parece muito simples essa palavra que vocês fizeram por meio do alfabeto manual, você vai fazer a palavra, o surdo vai lhe dar o sinal e essa palavra vai ser substituída no uso da comunicação pelo sinal. E assim vai se dar em situações de sala de aula, com conceitos. Por exemplo, você vai falar sobre epistemologia, vai fazer a palavra epistemologia e o surdo vai lhe dar o sinal de epistemologia. Então, a partir daquele momento, vai passar a usar esse sinal, que é epistemologia, nas aulas, e não mais a palavra representada por meio das mãos, ok? Mas como surgiu, então, o alfabeto manual? Quem criou esse alfabeto manual? O alfabeto manual surge, então, aproximadamente no século XVI, com um monge chamado Pedro Ponce de León. Quem foi, então, Pedro Ponce de León? Pedro Ponce de León foi um professor de surdos que ensinou vários surdos e criou o alfabeto manual como uma forma de ensino, então, para os alunos surdos que ele tinha na época. Além disso, ele trabalhou com a formação de professores para atuar com pessoas surdas. Ocorre que Pedro Ponce de León cria o alfabeto, mas não publica ele como método de ensino e não publica nenhuma das suas letras. Então, em 1620, Juan Pablo Bonet, que foi um outro educador de surdos que surgiu nessa época, publica o primeiro livro sobre educação de surdos. E nesse livro, Juan Pablo Bonet traz o alfabeto manual criado por Pedro Ponce de León. O alfabeto manual, então, logo é adotado como uma forma de ensino por educadores de vários países, inclusive por Lepé, que foi um importante educador de surdos da França. Lepé criou um Instituto Nacional para Surdos na França, que foi o primeiro instituto gratuito para a educação de surdos do mundo. Depois funda mais 21 escolas para surdos em toda a Europa e ele passava a utilizar os sinais como método de ensino e também o alfabeto manual, semelhante ao que se faz hoje. Bem, mas o alfabeto manual, então, a representação das letras que eu vou estar mostrando para vocês nessa aula é igual em todos os países? As letras se dão da mesma forma? Não, elas não são iguais. Assim como a língua de sinais que veio para o Brasil a partir de um professor surdo francês que foi discípulo de Lepé, que foi Eduardo Rouet, e veio a língua francesa para o país, e com os regionalismos da língua brasileira que circulavam aqui, se deu origem à língua brasileira de sinais, o alfabeto também, o alfabeto francês veio para o Brasil e aqui sofreu algumas modificações e surgiu então o alfabeto brasileiro, né, que se usa hoje. Há muitas semelhanças entre tanto na língua francesa de sinais quanto na língua brasileira de sinais, assim como há essas semelhanças com as letras do alfabeto. Vocês vão estar vendo no decorrer dessa aula que algumas letras são bem semelhantes. Tá bem? Observe então essa imagem do alfabeto manual utilizado no Brasil.
Note, então, que as letras do alfabeto são feitas com a parte da mão virada para frente. Olha, essa é a letra A e realizada dessa forma. Algumas letras podem virar um pouco a mão para o lado, essa é a letra O. Mas nunca as letras são feitas com a parte de dentro da mão para o meu peito, no caso. Nunca é feito assim, ó. A é feito assim, mas nunca assim. Há uma tendência grande dos alunos que começam a se aproximar da língua de sinais e começam a usar o alfabeto manual de realizar as letras dessa forma, com a mão virada para mim, no caso. Isso é normal, por quê? Porque no momento que vocês vão fazer o próprio nome, vão fazer alguma palavra, vocês querem olhar como estão fazendo essa letra, essa palavra. Por isso que geralmente as pessoas, nesse comecinho, pode acontecer de virarem a mão para si. Uma estratégia interessante para vocês conseguirem visualizar como estão fazendo as letras, se está ficando claro, é treinar na frente do espelho. No espelho vocês vão conseguir ver que a letra A se configura dessa forma, letra B, e assim sucessivamente. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas seguintes letras. Normalmente há alguma confusão com essas letras quando vocês estão no começo da aquisição da língua de sinais. É a letra A, que se configura dessa forma, olha, dedão do lado, A e S. O dedo abraça os outros dedos, S. Outras letras também que se confundem com frequência são as letras G e Q. G, dedo para cima, e Q para baixo. Uma outra confusão comum também são entre as letras F, o dedo para fora do indicador, F, mas vocês não fazem dessa forma e nem dessa forma, lembrem, vocês vão fazer o F dessa forma. F e T. Por que essas letras se confundem? F, o dedão para fora, e T, o dedão para dentro. Geralmente há uma confusão do polegar aqui. F, polegar para fora, e T, polegar para dentro. Ok? Mas então, como eu já havia comentado com vocês, o alfabeto manual não é igual em todos os países.
Para exemplificar um pouco mais sobre como são os alfabetos manuais em outros países, eu trago então a imagem a seguir, que mostra o alfabeto manual na língua americana de sinais. Notem que, percebam então as letras do alfabeto da língua americana de sinais, né? Tem uma grande semelhança entre as letras dos dois alfabetos do Brasil e da língua americana de sinais, mas percebam assim, que tem algumas diferenças nas letras F, G, H, Q e T. Percebam que essas letras apresentam uma diferença das letras da língua que se apresentam no alfabeto manual da língua brasileira de sinais, tá? Agora eu vou apresentar para vocês então um filme em que traz o alfabeto manual utilizado na língua americana de sinais. Observe então agora, nesse slide, o alfabeto da língua francesa de sinais. Percebam que as letras H, J e X se diferenciam das letras do alfabeto manual da língua brasileira de sinais. Na sequência eu trago outro slide que mostra a língua britânica de sinais. Observem que nesse alfabeto algumas letras são feitas com as duas mãos. Esse é um dos alfabetos em que a maioria das letras são diferentes do alfabeto brasileiro.
Na sequência desse alfabeto, eu apresento um vídeo, então, para vocês com a língua britânica de sinais, com o alfabeto da língua britânica de sinais. Let's start with the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. No slide a seguir, eu trago para vocês, então, a língua gestual de sinais. A língua gestual de sinais é a língua de sinais utilizada em Portugal, o alfabeto manual utilizado, né, na língua gestual de sinais. Na sequência desse alfabeto, tem um vídeo que apresenta como são realizadas essas letras de forma manual. Então, perceberam a diferença entre as letras nos alfabetos manuais que eu apresentei para vocês? No alfabeto americano, da língua americana de sinais, no alfabeto da língua brasileira de sinais, no alfabeto da língua britânica de sinais. Mas não se confundam, prestem atenção que o alfabeto manual utilizado no Brasil
é este do slide que eu trago a seguir. Então, vou mostrar para vocês como se dá a formação de palavras utilizando o alfabeto. É importante prestar atenção no seguinte aspecto. Sempre que vocês forem fazer o seu nome, o nome próprio, há um espaço entre um nome e outro, entre um nome e sobrenome. Por exemplo, o espaço se dá dessa forma. Por exemplo, eu vou fazer um determinado nome aqui, que é Notaram que tem dois nomes, o nome Maria e o sobrenome Aparecida, e há um espaço entre esses dois nomes. Eu empurro como se eu empurrasse a primeira palavra para um lado e fizesse a outra. Outra característica também são a acentuação das palavras. Como se dá então a acentuação das palavras na língua brasileira de sinais? Como se dá por meio do alfabeto manual, que é como se dá o acento nas palavras? Se dá da seguinte forma: se eu tenho o nome Márcia, eu vou escrever dessa forma. Notaram que o acento agudo vai na letra A? Em cima da letra A, vocês fazem a letra A, colocam o acento agudo. Mas se eu tenho o nome Inês, como é feito? Viram como é feito? Eu coloco a letra E, o acento circunflexo no E. E João? Perceberam como se dá a acentuação? O acento vai ser sempre realizado acima da letra. A e o acento. João, o tio. Sempre assim. Então, agora eu vou fazer alguns nomes para vocês se apropriarem melhor de como se dá a realização, então, do alfabeto manual para nomes próprios, por exemplo. Então, vocês prestem atenção que no primeiro vídeo, os primeiros nomes vão ter legenda. Já o segundo não vai ter legenda, mas o objetivo é que vocês comecem a se apropriar visualmente do uso do alfabeto manual. Vai ter o primeiro vídeo com legenda, o segundo sem legenda e em seguida aparece um slide com o gabarito dos nomes. O intuito é que vocês retornem aos nomes que não têm legenda e comparem, vai ter a letrinha aparecendo do lado da tela, vocês comparem então as letras realizadas por meio do alfabeto manual com os nomes que estão disponíveis em forma de legenda, tá bem?
Então, pessoal, nessa aula vocês viram um importante recurso de comunicação na língua de sinais, que é o alfabeto manual. Por que é importante vocês entenderem e saberem utilizar o alfabeto manual? Porque o alfabeto manual é utilizado durante toda a comunicação com a pessoa surda. Ele não é língua de sinais, mas ele é um recurso importante dessa língua porque ele traz a representação das letras por meio das mãos. Então, se vocês não sabem o sinal, se vocês querem falar o nome de uma rua, de uma cidade que ainda não tem o sinal, ou vocês desconhecem, vocês usam as letras do alfabeto para escrever esse nome, ok? Como vocês podem treinar o alfabeto manual? Tá? Como vocês podem treinar em casa? Uma importante estratégia para treinar o alfabeto é se posicionar à frente do espelho e repetir as letras. Por exemplo, letra A, eu faço dessa forma. Letra B, dessa forma. Observem que não é B assim virado para mim. A tendência dos alunos que começam a aprender língua de sinais é virar a mão. Então sempre tomem cuidado para que fique o dorso da mão virado para frente. B, C, D, dessa forma, ok? Não é virado. Eu não fico olhando para minha mão, eu faço, posiciono a mão nessa região, nessa altura, sempre nesse local aqui, faço as letras, faço o alfabeto virado para frente. Então, na frente do espelho tem como vocês visualizar esse quadrado invisível do corpo e também as letras que vocês estão fazendo, ok? A partir de agora, então, nossas aulas vão ser um pouco mais práticas, tá? Um pouco mais direcionadas à língua de sinais de uma forma prática para comunicação. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas eu vou conseguir me comunicar com essa disciplina de forma fluente? Não, vocês teriam que dar continuidade fazendo outras disciplinas. Essa é uma disciplina de Libras 1, é uma disciplina básica. Vocês podem não se comunicar de uma forma fluente como faz um tradutor intérprete de língua de sinais, por exemplo. Mas vocês já vão se apropriar de alguns sinais e já vão conseguir se comunicar sim, com sinais básicos. Vão conseguir dar um oi, um boa tarde, boa noite, sinais relacionados à sala de aula, alguns sinais relacionados ao conteúdo, o uso do alfabeto que é extremamente importante, o uso dos números que nós vamos ver na próxima aula desse módulo. Então assim, ó, a partir de agora eu peço que vocês acompanhem, eu sei que vocês já devem estar acompanhando, mas que vocês prestem bem atenção nessa parte mais prática da língua de sinais, tentem exercitar. Hoje a aula foi o alfabeto manual. Tentem ir para frente do espelho, exercitar esse alfabeto. Por quê? Porque até então, algumas atividades não estão sendo pontuadas, mas vão ter atividades pontuadas que vocês vão estar utilizando o alfabeto, os números, saudações, alguns sinais que vocês vão aprender no decorrer da aula para comunicação, certo? Então eu peço que vocês façam as atividades, olhem o material, assistam às aulas, leiam o material disponibilizado e vão fazendo isso por etapas, não deixem acumular todo o material. Por quê? Porque vocês podem não conseguir se apropriar das etapas e podem não conseguir depois realizar a atividade. Bem, então, qualquer dúvida eu estou à disposição e até a próxima aula.